Eu saúdo cordialmente a todos vocês que estão agora comigo para o estudo da Palavra de Deus. Sempre um momento muito importante em nossas vidas quando nós abrimos a Palavra, quando nós pedimos que o Espírito Santo nos dê entendimento e quando assim nós nos alimentamos. A Palavra de Deus, ela é composta de lei e evangelho. A lei de Deus que nos diz o que devemos fazer ou deixar de fazer, e infelizmente não temos força própria para cumpri-la, e o Evangelho que nos diz o que Deus fez e ainda faz por nós pela nossa salvação. Mesmo nós, crentes em Cristo, nós precisamos ser sempre de novo advertidos pela lei de Deus contra o pecado. Por quê? Porque nós ainda somos pecadores. O diabo se aproveita da fraqueza humana para fazer com que nós levemos outros a pecarem e fazer com que nós mesmos pequemos. E o fim último de Satanás não é apenas a gente cometer um erro qualquer. O fim último, seu intento, a gente sabe, ele quer a nossa eterna condenação. Levando isso em conta, eu acredito que Jesus disse as palavras do nosso texto hoje aos discípulos, portanto a nós. Palavras registradas em Marcos, Evangelho de Marcos, do capítulo 9, é o final do capítulo 9, os versículos 42 a 49. Que Deus Espírito Santo dê entendimento a todos nós. Eu quero primeiro ler o texto e chamando a atenção que ele pode ser dividido em três pequenas partes. O versículo 42, Marcos 9, 42, o fazer com que outros se afastem de Cristo, que outros pequem. O 43 até o 48, o nosso próprio pecado, já é um pecado fazer o outro pecar, mas nós somos pecadores. E no 49 e 50, um exemplo de nós temos que ter sal em nós. O sal com suas diversas funções, as aplicações. Portanto, o tema geral é a questão do pecado, o perigo do pecado. E contra isso é que nós somos advertidos nessa passagem bíblica. Então eu me permito ler, podem me acompanhar. Eu leio na Nova Tradução, linguagem de hoje. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Vejam a seriedade de Jesus. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Até aqui essa passagem bíblica. Vejam com que seriedade Jesus trata esse assunto do fazer pecar ou a gente mesmo pecar. Isso por quê? Porque com a alma não se brinca. Com o pecado a gente não flerta. Sabe o que é flertar? Flertar, um termo antigo, é namorar. A gente não namora com o pecado.
Ah, é pouca coisa. Quem brinca com fogo, diz o velho ditado, né? Está sujeito a se queimar. Quem brinca com o fogo das paixões está sujeito a se queimar em sua alma. Quando a alma da gente está em jogo, deve-se levar Jesus bem a sério. Aliás, para o nosso próprio bem, sempre temos que levar Jesus a sério. Na nossa passagem bíblica aqui, Jesus usa uma linguagem figurada muito forte, não é literal, quando ele fala de cortar uma mão, cortar um pé, arrancar um olho. Ele usa essa linguagem figurada para enfatizar a seriedade do assunto desses 3 temas aqui: o fazer o outro pecar, o perigo do próprio pecado e sendo os discípulos o sal da terra. Uma das grandes artimanhas de Satanás, eu quero chamar a atenção, é convencer o mundo de que ou o pecado não existe mais, ou o pecado não é tão perigoso assim. O pecado não é tão pecado assim. Quem sabe algum defeito, uma falha no caráter, mas pecado, aquilo que vai frontalmente contra a lei de Deus, não é bem assim. Aliás, o diabo é especialista nesse tipo de conversa. Já no Jardim do Éden, ele enganou com essa lábia a Adão e Eva, dizendo: é assim que Deus disse. Tudo bem que ele falou, mas vocês vão aprender mais ainda se vocês prestarem atenção no que eu disser, nas minhas palavras. Então, ele lança um veneninho e gradativamente ele quer ganhar a pessoa para si. O diabo quer, se ele não consegue destruir a convicção da existência do pecado, ele começa comendo pelas beiradas, eu diria. Ele começa por relativizar o pecado. Assim, o que antes era pecado, sobretudo no campo moral, por exemplo, da afetividade, agora não é mais pecado. Tudo é válido desde que seja feito com amor. Todas as formas de relacionamento são válidas desde que haja amor envolvido. A lei de Deus não é mais levada em conta. Leva-se mais o diabo a sério do que o próprio Deus. E isso é perigoso. Mas o fim último de Satanás, né, não é apenas fazer com que a gente relativize a consciência do pecado. O fim último de Satanás é outro. O fim último de Satanás não é fazer apenas com que a gente abandone a lei de Deus. Esse é um meio dele. O fim último de Satanás é fazer com que a gente abandone a graça de Deus, o amor de Deus, com que a gente deixe de se preocupar com arrependimento e a gente perca a fé. Ou seja, o fim último de Satanás é a nossa eterna condenação. É isso que tem que ficar muito claro. Por isso que o pecado é tão perigoso. Olhando mais uma vez agora para o texto, o versículo 42, que fala dessa seriedade: se alguém afasta alguém de Cristo, diz aí que se alguém afasta um desses pequeninos, no grego, no original, é mikron. Micro, o menor deles, pode ser uma criança de verdade ou pode ser qualquer ser humano que aos olhos de Deus é uma criança. Qualquer crente em Cristo, essa pessoa é uma pessoa humilde diante de Deus. Fazer com que essa pessoa se afaste de Cristo é fazer com que ela caia em pecado. Quem fizer uma coisa dessas, diz Jesus, é melhor amarrar no seu pescoço uma pedra de moinho e ser lançado na profundeza do mar. Essa imagem é muito clara porque antigamente os moinhos tinham a pedra uma sobre a outra para moer o cereal, para fazer a farinha. A mó, a pedra de moinho dos tempos antigos, uma delas era de um granito escuro, né?
uma pedra vulcânica preta sobre a qual a outra girava. Muito pesado. Então diz Jesus, falando da seriedade, melhor pendurar uma pedra dessas no pescoço de alguém do que fazer com que um desses pequeninos que creem em mim se afaste de mim. Quem faz isso? Naturalmente, uma pessoa que também está se afastando ou já se afastou de Jesus. Então, o perigo do próprio pecado que Jesus enfatiza na maior parte do texto, os versículos 43 a 48. Ele usa 3 exemplos. Se uma mão te faz pecar, arranque-a, porque é melhor você entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, no céu, sem uma mão, do que com as duas você ir para o Geena, para o inferno. A segunda se um pé te faz tropeçar ou pecar, é melhor cortar fora do que você deixar de entrar no reino de Deus e ir para o inferno. A terceira, se um olho te faz pecar, é melhor você arrancar esse olho do que ir com um só para o reino dos céus, o reino de Deus, do que para o inferno sem os dois. Irmãos, isso é linguagem figurada. Jesus não quer que a gente saia aí cortando mão, cortando pé, arrancando olho. Essas coisas externas não têm valor nenhum contra a sensualidade, contra a maldade do coração. Jesus está enfatizando a seriedade do assunto. Ir para o céu ou para o inferno. A palavra para inferno aqui é Geena, e sempre acrescentada as 3 vezes também é dito naquele lugar de fogo do inferno, onde o verme nunca morre, está sempre comendo e o fogo nunca se apaga. Isso é uma imagem que para os primeiros ouvintes ficava muito claro. No sudoeste de Jerusalém tem um vale chamado Vale de Hinnom, ou originalmente Vale dos Filhos de Hinnom, em hebraico o lugar inferno, lugar inferior, ou o Geena. Nesse vale, uma vez foram mortos, tempos do Antigo Testamento, muitas pessoas. Então era um vale de matança, mas no tempo de Cristo, nesse vale, ele era o lixão da cidade. Então tinha muitos vermes e fogo, o lixo da cidade era jogado nesse vale, a sudoeste de Jerusalém, e sempre um fogo queimando, e isso cheira muito mal, é um lugar horrível. Então esse lugar é a figura do inferno, é uma figura, uma comparação, no sentido assim como os vermes estão sempre comendo lá e o fogo não se apaga, assim se fala da eterna destruição, onde o verme não para de comer e o fogo nunca se apaga. Então é uma advertência muito grande, muito séria de Jesus contra o pecado. Você não vai querer ir para um lugar desses. Melhor seria se você fosse para o céu, então sem uma mão, sem um pé, sem um olho. Mas não, é apenas, repito, apenas para enfatizar que Jesus fala assim. O que Jesus está dizendo? Cuidado com o pecado. Se você está vivendo em pecado, arrependa-se, peça perdão, mude de vida. Não faça outros tropeçarem e não caia você mesmo. E o perigo do pecado não é o pecado em si, o perigo é que mesmo entre os cristãos, essa é a advertência, ele pode fazer com que a gente naufrague na fé, que a gente abandone a fé. E se você perdeu a fé, você perdeu tudo. Você perdeu a vida eterna, recebeu a condenação eterna. E é isso que Jesus quer evitar. E na última parte do nosso texto, quando Jesus fala do sal, ele diz que todas as coisas são purificadas pelo fogo. É uma comparação, de novo. O fogo tem basicamente 2 funções, ou destruir algo ou transformar algo, purificar algo.
Aqui Jesus usa ele como exemplo de transformação, de purificação de um elemento. Tá? E assim também é o sal. O sal fazia isso com os sacrifícios antigos. Eles entendiam essa linguagem no tempo que se sacrificava animais. Aspergir com sal é purificar o sacrifício. Nós precisamos ter sal em nós mesmos, nós precisamos ser limpos de coração. Ser limpos de coração precisamos ser perdoados dos nossos pecados. E o sal também tem a função de preservar a carne, por exemplo, além de dar sabor. Nós somos purificados pelo fogo da provação, somos preservados, sempre comparativos, né, com o sal da provação. Até tem um texto que diz em Atos que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Graças a Deus nós somos atribulados, nós somos provados na nossa fé. Isso inclusive mostra que somos filhos de Deus. Quem é provado é filho, é filha. Né? Isso está lá em Hebreus 12. Faz bem para nós, faz bem para a nossa alma nós sermos provados, para que mantenhamos nossa humildade, vivamos em arrependimento, vivamos em fé, para que não corramos o risco de irmos para o inferno, mas, por outro lado, para que nós possamos ser salvos definitivamente, ou seja, que nosso destino final seja a vida eterna que Jesus conquistou para nós de graça na cruz do Calvário com a sua morte e garantiu com a sua ressurreição, que de quebra também garante que vamos ressuscitar. Seria esse o nosso estudo por hoje. Convido vocês para uma breve oração. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra tão clara, tuas advertências tão claras, sinceras, honestas e diretas contra o pecado. Senhor, o diabo, o mundo e a nossa própria carne pecaminosa nos tentam para o pecado. Ajuda-nos com teu Espírito Santo a dizermos não a todas as formas de mal, a todas as tentações, a dizermos sempre sim para ti. Concede-nos uma vida de verdadeiro arrependimento, de fé e de testemunho do teu amor. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado por estarem comigo em mais essa reflexão da Palavra de Deus. Até a próxima oportunidade.